Aula do dia 28 de abril, disciplina Experimentação Agrícola, fazendo uma grande revisão para a nossa atividade avaliativa da semana que vem e listas de exercícios, valendo nota ou não, que estão por vir. Neste exemplo aqui, a pedido, está sendo revisto o uso do chefé. Então, nós temos aqui que o chefé foi pedido para aplicar nesse contraste aqui. Então, vou melhorar ele, porque esse aqui é menos, aqui menos e aqui menos. Para começar, para ser honesto, o contraste, né? O contraste, Ctrl C, Ctrl V, tem que dar zero a soma dos seus coeficientes. 3 menos 1, 1, menos 1, melhor, 3 menos 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Então, a soma dos coeficientes dá zero. O que é coeficiente? São os valores que pré-multiplicam cada média. Esse aqui é o 3, esse é o menos 1, menos 1, menos 1. Neste contraste, estaríamos comparando, que seriam variedades, não sei de que, não importa. Estaríamos comparando uma variedade C contrastada com B, A e D juntas. Aí eu simulei da seguinte maneira. Imagine que você tem 3 hectares de lavoura, certo? 3 hectares de lavoura, certo? E pretende cultivar os 3. A pergunta que você fez, na sua hipótese científica, foi: eu planto as 3 com a variedade C, certo? C, ou eu deveria, ou seria mais interessante, plantar as 3, Ctrl V, com B, A e D. Qual seria o mais interessante, certo? Então, a pergunta que está sendo feita é essa. Planta assim, certo? Ou planta assim. Então, o contraste que faz essa pergunta é 3C menos B menos A menos D. O professor podia ser menos A, B e D? Pode. Menos B, D e A, pronto. Certo? Tanto faz. 3C menos B, A e D é o contraste. Como é que se faz? Primeiro acha o C. O que é o C? É substituindo cada média. Substituir. Então é igual, está aqui, ó, é igual a 3, está aqui em cima nessa barra branca, na barra branca de funções. 3 que multiplica D9, que é a média de C, menos a média de B de bola, menos a média de A, menos a média de D. Enter, achei o valor. Ou seja, se eu plantar, então, com base na minha pesquisa, se eu plantar as 3 áreas, né, ou a área integral só com C, eu terei em média, ó, o termo, ó, em média, tá vendo? Em média aqui, ó, terei 9,6 toneladas de vantagem por hectare dessa lavoura. Professor, isso tem que ser assim? 3 hectares? 3 hectares? Não. Está dizendo assim, a área que eu tenho para plantar, essa aqui é a área que eu tenho para plantar. Essa aqui é a área. Eu planto ela todinha, só com A, com C, aliás, certo? Planto todo com C, certo? Só isso, C. Eu planto tudo com C. Ou seria melhor eu plantar 1/3 da área com B, 1/3 com D, 1/3 com A. Diversificar a lavoura, só isso. Se ser 3, 3, 3, não. Certo? A ideia é essa. Pois bem, pois se eu plantar a área toda que eu tenho na fazenda, certo? A área toda, se eu plantar ela todinha só com C, eu teria, com base na minha pesquisa, um ganho médio de 9,63 toneladas por hectare, certo? Bom, como eu está multiplicado por 3, ou C aqui, ó, aí eu vou e faço igual a 9, esse valor aqui por 3. Então,
desculpem a falha, eu teria 9,6 toneladas, certo? Toneladas por hectare, mas assim, das 3 da área total. Mas dividindo por 3, eu tenho 3,21 toneladas por hectare, ou seja, para cada hectare que eu tiver com C. Então, se aqui tiver um hectare, outro hectare, outro hectare, e outro, vários hectares. Quantos hectares tem aqui? Ó? Tem 50. E aqui tem 50 hectares. Então eu vou colher 50 vezes 3,21. Certo? Então eu vou colher aí 150 toneladas a mais do que se eu plantar essa área todinha, um terço de B, um terço de A, um terço de D. Espero que tenha sido entendido. Certo? Então, a premissa básica do Chefé e do teste T é essa. Para isso eu tenho que saber o valor de C, achei. O valor de C é aquele total, é aquele geralzão aqui, ó. É esse aqui, certo? É esse aqui. Esse aqui é só para você saber. Em média, cada hectare de C daria quanto? Só por isso, certo? Pois bem, então o valor de C é esse. E o de Chefé? O de Chefé é esse aqui. Como você não disse que tinha dúvida em achar esses cálculos, então vamos ser rapidinho aqui. O Chefé é o quê? Ele tira a raiz quadrada disso aqui, ó. Tira a raiz quadrada disso aqui. O produto disso aqui. Quem é? É I-1, que é o número de tratamentos da pesquisa, menos 1, 4. No caso aqui, eram 5 tratamentos, né? Eram 5 variedades, menos 1, 4. F de 5% de 4 com 15, por quê? Porque o Chefé pediu para testar com 5. Então, 5 de 4 com 15, vai lá na tabela. Por que 4 com 15? Porque o F usa grau de liberdade de tratamento, está aqui 4, com o de resíduo 15. Aí achou o valor na tabela. Quadrado médio de resíduo, está aqui, bota aqui. E depois, cada coeficiente ao quadrado somado com o outro e a soma dividida por R. Então, 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 10, 11, 12. Qual é o R? O R é 4, está bem aqui em cima. 12 por 4, 3. Então, como é que é isso aqui? É igual a esse valor, vezes esse, vezes esse, vezes esse aqui, que não está dando para escrever no Excel, mas eu sei que é o H20, vezes H20. Enter. Então, está aqui, ó. Aqui, ó. Quem é ele? É esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. Confere, confere. E o que é o Chefé, então? É a raiz disso tudo. É igual a raiz disso tudo. Enter. Pois bem, o valor de C, se for, qual é a regra decisória? O C, sendo maior ou igual ao S, rejeita. Se for menor, aceita. Lembre-se que é em módulo. Se porventura esse valor tivesse dado negativo, indicaria que quem está ganhando é esses 3 aqui. Mas é em módulo, então você olharia 963 contra 12, esqueceria o sinal. O módulo é utilizado quando o sinal não interessa, porque o sinal só indica de onde veio a diferença, certo? E não é dívida, diferente. Pois bem. Valor de C, com a interpretação que eu cheguei ao ponto em que a estudante pediu. Como C calculado, ou melhor, o valor de C, que é o valor do contraste, você pode até dizer assim, ó, como o valor do contraste foi menor que S, de Chefé, vírgula, aceita-se H0. Ou seja, em média, está gravado lá na nossa aulinha, em média, não houve diferença entre a variedade C, de sei lá o que, melancia, mandioca, não importa, e as variedades B, A e D. Esse termo em média é só para indicar que não estou comparando C contra A, nem C contra B, nem C contra D. É o grupo 1 formado por C e esse grupo aqui, ó, formado por, né, o grupo 2, formado por essas 3 juntas. Essas 3 aqui juntas.
certo? Então é isso que está em jogo aqui, ó, esse grupo contra esse outro, certo? Pois bem, então está aqui ó, um grupo contra outro, ó, esse grupo aqui contra esse outro. Bom, como deu positivo, esse lado está ganhando. Mas, como não foi maior do que o Sheffield e nem foi igual, professor, então se tivesse dado aqui 12,62, rejeita H0. Seria rejeita H0. Por quê? Porque a regra decisória diz maior ou igual. Certo? Maior ou igual. Pois bem, o termo em média é para lembrar que não é um contra um, é esse contra todos. Então, em média, tanto faz você plantar toda a lavoura com C, certo? Só um instantinho, deixa eu voltar aqui a lavoura toda, ó. Toda a lavoura com C, como se você preferir plantar B, A e D, um terço, um terço, um terço, um terço, um terço, um terço. Então, parte são 50, né? Planta aí 16, 50 dá 50 por 3, igual 50 dividido por 3, 17. Então, 17 de um, 17 de outro e 15 de outro, certo? Então, daria 17, 17 e o que? 16, Vai dar 50? Vamos já saber. Exatamente. Então, um terço, um terço, um terço vai dar estatisticamente o mesmo rendimento. Bom, professor, mas o que é esse 9 aqui, professor? E esse 3? É do acaso, é estatisticamente não significativo, certo? Não houve diferença significativa. Então, é como se, quanto a Andresa ganha? A bolsa é 400. Quanto é a outra bolsa? A bolsa sei lá, uma outra bolsa aí da universidade é 420. Ah, é a mesma coisa, certo? Não, tem 20 diferença. Não, se fosse menos 500 contra 400, eu ia até admitir, mas 450 para 500 é a mesma coisa, certo? Então, esse 50 é irrisório, é não significativo. Quer dizer, existe a diferença, mas não é significante. Não é estatisticamente significativo. Quer dizer o quê? Que se eu repetir essa pesquisa 100 vezes, ou se 100 produtores plantarem tudo com C, e outros 100 produtores plantarem sem ser com C, certo? Plantarem de outra maneira, a maneira um terço, um terço, um terço, em 95 vezes eles vão empatar em termos de produção. Se aqui produzir 100 toneladas, aqui vai dar 105, vezes aqui vai dar 105, aqui vai dar 110, então vai dar sempre em torno da mesma coisa, porque estatisticamente não foi significativa a diferença, certo? Quando eu digo que é significante, quando é significativa, a diferença realmente existiria, certo? Como seria isso, professor? Então seria assim, ó. Por exemplo, assim. Imagine que aqui o C tivesse dado, se tivesse feito uma pesquisa com 10 tratamentos, 10 menos 1, 9, né? 9, pronto, certo? 10 menos 1, 9, aqui é igual, aliás, foi piorar, tá um instantinho. Vamos pegar aqui que C tivesse produzido melhor, então C produziu bem aqui, em vez de 29, 28, 25, aqui tivesse 35 toneladas, certo? Então observe, ó, o C melhorou aqui, ó. Agora, o valor de C, que é o valor do contraste, não contraste com esse C aqui, então. Esse C é a variedade C, esse aqui é o valor do contraste. Ele foi agora maior do que o Sheffield, tá vendo? Maior do que o Sheffield. Então, agora sim, eu poderia dizer que é mais vantajoso plantar a área todinha só com C do que dividir ela em B, A e D, uma vez que o valor de C, o valor do contraste, foi maior do que S. Aí seria rejeita H0. O que a H0 está dizendo? A H0 está dizendo que é tudo igual. Não é, certo? Difere. O que é que difere? Isso aqui, ó, é escrito assim agora, ó. Diferente. Eu vou escrever para não ter que de zero. Diferente de zero, certo? Aí o que é que faz? Isso aqui vem para igualdade, né? Isso vem para diferença, aliás, certo? Diferença. E aqui fica, ó. Aí ficaria assim.
Então eu diria que 3C difere, né, difere estatisticamente de B mais A mais D. Então é muito mais interessante, certo? Pela lei aí, muito mais... Caramba, eu quero isso assim. É muito mais interessante 3C do que B mais A mais D. Se tivesse sido esse o resultado. Ok. Tivesse sido esse o resultado. Ó. 3C difere, porque rejeita H0, então não é igual, é diferente. Certo? É diferente. Então essa é a ideia. Aí você diz assim, ó, em média, houve diferença entre a variedade C e as variedades B, A e D. Ponto e vírgula. Sendo que a variedade C proporciona um rendimento de quase 6 toneladas a mais para cada hectare produzido. Está aqui, ó, quase 6. Certo? Então, é mais ou menos por aí. Isso responde a sua pergunta, colega? Sim, professor. Obrigada. Disponha. Então, eu preparei aqui. Né? Mais alguma pergunta, alguém, especificamente? Vamos comentar. Nós comentamos com vocês a solução daquele exercício em que era só para você treinar a Tukey. Não, não foi comentado. Pois muito bem. Pois vamos ver aqui. Eu fiz aqui um gabaritinho para vocês. Tá bem aqui, ó. Treino. Questão treino. Tá aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês ficarem ter uma visão melhor. Ctrl aqui. Então tá aqui, ó. Vamos botar as letras juntos, certo? Vamos botar as letras juntos. E aí você confere com a sua. Se você tem a frase não fiz, saiba que eu nem vou perguntar para não saber quem foi esse ou essa. Porque é de decepcionar qualquer um. Então nesse momento você está vendo se acertou. Certo? Não tem pandemia que justifique algo parecido com isso. Pois bem, vamos lá. Nessa questão aqui nós dissemos, já foi dado o delta, teoricamente já foi feita a análise de variância, já deu significativo, foi recomendado aplicar o teste, e aí alguém disse, aplica Tukey, certo? E aí você calculou o Tukey e achou 2,31 como sendo a DMS, 2,31, que é o delta. Eu não botei delta aqui para não ter que ficar procurando símbolo aqui e gastar a memória da máquina. Pois bem, então vamos lá. Eu quero primeiro, como é que o Tukey faz? Manda botar as médias na ordem, da maior para a menor. E depois ele bota a letra A na primeira e vai ver quem recebe a letra A. Quem vai receber? Aquela que diferir dela menos que o mínimo. Receberá a letra A, aquela média que diferir desta menos que o mínimo. Porque igual ao mínimo ou mais não recebe. Portanto, vamos lá. Qual é a ideia do autor? O autor diz que você deve começar pegando a maior menos a menor e depois ir subindo. Então vamos lá. Vou chamar aqui de M1. M1. Ou seja, estou lembrando a você que eu estou comparando um contra todas. Então como é que fica? Igual a primeira média menos a última. Você está vendo o que aí? Você está vendo que esse tratamento aqui, ó, produz a mais que este 10,19 sei lá o que. Se for tonelada, se for quilograma, aquilo que você estiver medindo. Vamos botar tonelada por hectare. Então, 10,19 tonelada a mais do que essa. Então, não deve ter a mesma letra. Continua. Igual. E a seguinte? Ela menos a seguinte. Quase 10 toneladas também. Então, não deve ter a mesma letra. Igual. E a seguinte? Menos esta. 6 toneladas a mais. Bastava 2,31 para ser chamada de melhor. Portanto, também não terá a mesma letra.
igual. E a seguinte, ela menos aquela que está bem próxima. Agora observe, esse tratamento produz a mais que este 2,31 toneladas por hectare. Qual foi a exigência do TUC? 2,31. Então, para ser chamada de mais produtiva, tem que atingir esse ponto. Atingiu, atingiu. Portanto, ela é mais produtiva. Portanto, não recebe a letra A. Recebe o quê? B. Bota B. Certo? Agora, quem vai receber a letra B? Agora é a vez dessa daqui. M3. Então, M3. M3. Vamos falar, vai ver M3. M3 é igual a quem? Esse valor menos a última, depois vai subindo. Então, é igual esse valor menos esse. A variedade 3 produz a mais do que a 5, muito mais que o mínimo exigido. Portanto, ela não deve ter a letra B. Igual, de novo ela, menos a seguinte, também superou o mínimo exigido. Igual, de novo ela, menos aquela que está bem próxima. Enter. Observe que também superou. Então, letra B, ninguém terá a letra B. Por quê? Quem está com a letra B superou essa, essa e essa. Está aqui mostrando. Então, ninguém tem a letra B. Então, tem o quê? C. Quem mais terá a letra C? Agora é a vez do M2. M2 é igual ao M2 menos a última. M2 menos a última. Enter. Essa média tem a letra C, essa não deverá ter. Por quê? Porque ela produz a mais do que ela, mais que o exigido. Então, igual. Agora é a vez dela contra a seguinte. Feito. Essa aqui terá a letra C, ninguém mais terá a letra C, por quê? Porque ela superou esta e esta. Então, bota o quê? D de dado. E essas duas aqui? Vamos já saber. Né? Igual a uma menos a outra. As duas produzem tão próximas entre si que a diferença entre elas foi menor do que o mínimo exigido. Então, as duas devem ter a mesma letra D. Certo? Feito isso. Professor, Pois não? eu não quis interromper, deixei o senhor terminar. Eu achei que tinha que superar o mínimo exigido para poder ser diferente. No caso, no que eu fiz, eu coloquei a M1 e a M3 como iguais, pois deu 2,31. Achei que tinha que superar esse valor para ser considerada diferente. Exato. Aí é onde o professor se incomoda, né? O professor se incomoda, porque achar pode, mas você não precisava ter achado. Você podia ter visto a aula gravada, porque lá está dizendo, né? Lá está dizendo. E se tivesse dúvida, tinha a opção de ter, visto a apostila. Regra decisória do teste TUC, que eu não vou mostrar aqui, porque é outro arquivo para abrir e demora. Lá diz, se módulo do contraste, o que é contraste? É a diferença. Né? Módulo do contraste, igual esse valor menos esse. Então, isso aqui é o contraste, é o valor de C. Isso aqui é o C, pessoal. Isso aqui é o C, ó. O valor do contraste. Contraste, o que é contraste? Contraste é igual a média 1 menos a média 3. Deu quanto? Deu 2,31 tonelada por hectare. Certo? 2,1 tonelada por hectare. Pois bem, então o valor de C. Aí lá tem assim, ó, módulo do contraste. Opa. Desculpa. Módulo do contraste. Como é que eu boto o módulo aqui? Vou botar essa chavinha aqui. O contraste. Se for maior ou igual ao delta, né? A DMS, né? Rejeita-se H0. Está escrito lá. Na apostila, tá para todo lado.
Aí, se for menor, né? Se for menor, sendo menor, aceita-se H0. Certo? Tá assim na apostila. Aí, não era para achar, era para ter visto uma revisãozinha, assistir a aula de novo, certo? Então, quando a diferença entre duas médias for igual a DMS, o que é DMS? Ó? Diferença mínima significativa. Então, é o mínimo para ser significativo. É igual 18 anos para tirar a carteira de motorista. Ou tem 18 ou não tira. Se você vai fazer 18 hoje, meia-noite, o Detran não aceita você entrar hoje no sistema para pagar as taxas. Quando for meia-noite e 1, você entra, já acessa e começa a trabalhar a sua carteira de motorista. Então, quando você atinge o mínimo, já pode. Né? Tá explicado, meu colega? Sim, professor. Muito bem. Pois bem. Agora, falemos da próxima. Vou pegar essa aqui que está mais perto. Então, vamos lá. Letra A. Quem terá a letra A? A diferença mínima é 3,31. Portanto, vamos começar por M1. Né? M1. Ela contra a última é igual a M1 menos a última. Passou do mínimo. Igual, vou ser mais rápido agora, que eu expliquei bem devagarinho a primeira. Menos a seguinte, de baixo para cima. Passou do mínimo. Igual, esse valor, menos aqui. Passou também, igual, ele menos a seguinte. Observe que a diferença entre estas duas, 1 e 2, não superou o mínimo exigido. Então as duas devem ter a mesma letra. Ok? Mesma letra. Feita a primeira contra todas subindo, é a vez dessa aqui agora. Portanto, agora é M2. Igual ela, M2, contra a última. Enter. Superou. Então, vamos para frente. Igual ela contra a penúltima. Superou. Vamos para frente. Igual ela contra a seguinte. Superou. Portanto, elas não deverão ter as mesmas letras. Essa média e essa não deverão ter a mesma letra. Porque ela ganhou todas. Em todas elas, esse material aqui, vegetal, é mais produtivo que esta e que esta, porque atingiu uma produtividade maior que elas, superando o mínimo exigido pelo teste. Bom, mas, professor, e se aqui fosse 37, professor? Observe, a diferença entre eles não teria superado o mínimo. Então, deveria ter a mesma letra, essa com essa. Mas, se eu botar A, eu igualei ela àquela lá de cima. Então, eu teria que igualar as duas com B. Botar um B aqui numa e um B na outra. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que elas são iguais, essa aqui são iguais, mas essa aqui continua ganhando dessa. Então, é só esse exemplo aí. Lá na frente vai ter exemplo assim. Certo? Pois bem. O fato é que esse material foi melhor do que todos os demais, exceto desse. Letra A para as duas. Esse aqui foi melhor do que esse. Então, não deve ter a mesma letra que essas. Ok? Agora é a vez de quem? Do M4. M4. É igual o M4 menos a última. Observe. A diferença entre a 4 e a 5, né, foi menor que o mínimo exigido. Então, essa média e essa devem ter a mesma letra. Portanto, B. E o teste economiza, para você não ficar tendo trabalho, dizendo o seguinte, que quem tiver entre elas também. Pronto. Por que essa economia? Porque se você fizer, dá. Ó, aqui, ó, igual a esse material menos esse. Certo? Então, economize tempo. Já bota logo. Uma vez que todas têm as letras, não precisa nem fazer a última comparação. Mas se fizer, ó, essa menos essa, também dá.
certo? Mas uma vez que todas têm letra, já está decidido. O que não pode é ficar assim, ó. Certo? Tem que ter cada um a sua letrinha. Porque você vai dizer, média seguida da mesma letra não difere entre si a tantos por cento pelo teste tal. Se tiver uma sem letra, você fica sem saber. E agora? Né? Portanto, foi um erro de digitação ou o que é? Espero que tenha entendido essa daqui. Ctrl C. E para ganhar tempo, aqui. Opa. Para ficar logo em negrito lá na frente. Muito bem. Aqui é 0,20 a diferença. Então, vou começar pela média 2. A média 2 contra a última é igual essa média contra essa. Deu 0,66. 0,66 é maior que o mínimo exigido, que é 0,20. Portanto, aqui tem a outra, lá embaixo não. Continuando. Igual a primeira contra a penúltima. Também ultrapassou o mínimo exigido. Não leva a. Próximo, igual a primeira contra a antepenúltima. Também. E a próxima igual a primeira contra essa. Aí de novo, opa, igual a esse valor menos esse. Aí deu 0,20. De novo aquela coincidência. Esse material produz a mais do que esse, o mínimo exigido para ser significativo. Então é significativo. B de bola. A é que não é. Continuando agora, é a vez do... Ó, fiz a primeira contra todos, é a vez agora da segunda. Portanto, M1. É igual ela contra a última. Passou. É igual ela contra a penúltima. Passou. Se essa daqui passou dessa, essa aqui é igual, então passou também. Resultado, C. Quem deverá levar C? Agora é a vez da 3, né? Então, média 3. Igual a essa média menos esta. Enter. 0,11. 0,11 é menor que o mínimo exigido. Então, este material produz a mais que este um determinado valor. Mas, estatisticamente, ele é chamado de igual. Por quê? Porque não atingiu o mínimo exigido. Certo? Então, devem ter a mesma letra, C. E quem tiver entre elas, idem. Está feito aí. Ok? É isso aí. Aqui agora. O mínimo aqui é 2,30. Então, letra A. Começando pela primeira delas, que é a M5. Igual ela contra a última. Enter. Passou. Igual ela contra a penúltima. Passou. Igual ela contra a antepenúltima. Não passou? Passou também. Portanto, ela contra a seguinte. 2,02. Pois bem, este material aqui foi melhor do que esse, melhor do que esse, melhor do que esse, mas empatou com esse, letra A. Agora é a vez do seguinte, que é o 3, M3. Igual, ela contra a última. Passou. Igual, ela contra a penúltima. Não deu. Portanto, esse material é estatisticamente igual a este. Mas se lembre que você já comparou a primeira contra ela. Certo? Então, quando você comparou a primeira contra ela venceu. Portanto, essa aqui venceu. A e A. Se essas duas aqui se igualaram, eu não posso botar A aqui. Porque se eu botar A aqui, eu estou igualando esta àquela primeira lá. Então, eu igualo as duas com outra letra. Certo? Aí eu boto um B aqui, ó. E um B lá. Assim eu igualei as duas. E claro, quem tiver entre elas vai receber B. É lei.
Mas se você quiser testar, pode testar, né? Quer ver, ó, igual a essa menos essa. Pronto, tá aí, ó. Então você nem tem que fazer, para quê? Mas recuperando, comparei a primeira contra todas, a segunda contra todas, agora é a vez dessa, certo? M2. Então é igual a M2 menos a última. Venceu. Igual. Precisa fazer essas duas aqui? Não, porque já estão igualadas. Mas se quiser fazer é só para conferir, certo? E as duas últimas? Igual a essa menos essa. Passou. Se esse valor, esse aqui é melhor do que esse, não tem a mesma letra, então C. Certo? C. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si a 5% pelo teste de Turing. Neste contexto, com base no experimento, nas condições que foi realizada essa pesquisa, o produtor pode reclamar de você. Nunca! Esse material aqui, ó, ele é muito melhor. Eu já plantei essa variedade aqui. Essa variedade não anda nem perto dela. Nas condições que eu pesquisei, as duas foram empates. Certo? Portanto, se o senhor plantar do jeito que eu plantei aqui, com adubação, com tecnologia, e tiver chovido bem como choveu, elas são empates. Provavelmente, quando o senhor planta lá, planta de outra maneira, aconteceu outra coisa. Certo? Então, qual é que o senhor ou senhora recomenda, doutor ou doutora? Qualquer uma das duas. Pode cultivar, que são bem produtivas. Bom, mas o senhor pode dizer assim, 5 e 3 foram as mais produtivas? Não. Por quê? Porque 3 se igualou a essas. Ó. O que eu posso dizer é, 5 e 3 foram iguais entre si, sendo que a variedade 5 foi mais produtiva que 2, 4 e 1. A variedade 3 se igualou a 5 e foi igual também à variedade 2 e 4, sendo que a 3 foi mais produtiva que a 1. Aliás, todas foram mais produtivas que a 1. Certo? Então, observe, de novo, 5 e 3 foram iguais entre si. Recomendo qualquer uma das duas. Mas, entre as 5 e essas 3 aqui, melhor a 5. E entre essas 3, melhor essas duas. E entre essas duas, tanto faz. E entre essas 3, tanto faz. Eu fui entendido, meu colega Aldair? Alguém pode responder se entendeu, ou se não entendeu, pergunta que eu explico de novo. Entendido, professor. Entendido, sim. Muito bem. Eu entendi, graças a Deus. Muito bem. Então, se não tiverem nenhuma pergunta específica, eu vou passar a revisar, por exemplo, o DQL no SISVAR, que eu não mostrei. Estão interessados? Sim. Então, vamos lá. Observe que o drible que eu vou dar aqui. Ó. Eu vou fechar e abrir de novo, para não ficar salvando esse monte. Não, deixa quieto. Eu vou pegar essa planilha bem aqui, ó, DBC, ó. DBC. Vou clicar com o botão direito, fazer uma cópia, ó. Mover ou criar uma cópia. Qual é ela? Aqui, ó, DBC. Ok. Criar cópia, Enter. Criei uma cópia. Cadê ela? Tá bem aqui, ó. Cópia 2, ó. Aí vou botão direito, renomear. Em vez de DBC, vou botar aqui, ó, DQL. QL. Com I igual a, vamos ver lá qual, igual a 5. Eu vou fazer um experimento com 5. Aí repetição não precisa. Por quê? Porque repetição, quando eu digo DQL com I igual a 5, L, que é linha, é igual a 5, C, que é de coluna, é igual a 5, e o R é igual a 5. Certo? Então, o DQL obriga que todo mundo seja 5. Bom, para que eu quero isso aqui? Só para aproveitar esse desenho aqui, ó. Mas eu vou ter que deletar todos eles, né? Deletar. E vou trazer um exemplo para cá. Deixa eu ver qual é que eu pego aqui. Vou pegar aqui um DQL. Está confuso esse DQL. Vou pegar no PowerPoint. PowerPoint, cadê você, PowerPoint? Não tem.
DQL, cadê um DQL? Vou ter que procurar. Tal, estatística, experimentação agrícola. Caçar aqui um DQL. DQL, exemplo de DQL. Vem aqui, ó, lista treino. Ver se eu consigo abrir ele. Se abrir certinho, se não, pessoal, eu vou ter que sair tudinho e voltar. Quando fica assim, só se sair e voltar de novo. Pois bem. Vou dar pausa na gravação. Ok. Então vamos lá. Resolvendo um DQL no SYSVA. Primeira coisa, as variedades. Então vamos botar que sejam variedades. Ó, A, B, C, D e E. Está aqui as variedades. Agora não é mais bloco, né? No DQL é linha. Linha. Depois tem o que? Coluna. Né? Depois de coluna vem a produtividade que você está medindo. Não bota produção, não é produtividade. Então, agora é só você fazer o seguinte, ó. Observe. Variedade A. Ó. São quantas vezes ela aparece no experimento? 5. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, a variedade A aparece em que linha? Aqui, ó. Variedade A. Está aqui, ó. Aparece na linha 1, coluna 4. Então, aqui, ó. 1 e aqui é 4. Ok? Que valor ele é? É 26,67. 26,67. Tá aqui, ó. 27,67. Corrija aí, pessoal. 27,67. Professor, é assim mesmo, professor? É bastante trabalhoso. Né? Para você colocar os dados. Depois que colocou, piscou a tela, tá feita. Então, a variedade A aparece de novo aonde? Aparece bem aqui, ó. Linha 2, coluna 5. Então, ó. 2, 5. Que valor? 32,75. 32,75. Opa. 32,75. Aí quem quiser ajudar, pode ir meditando as demais, né? Só um instantinho. 32,75. Bom, e bem. Outra variedade A aparece aonde? Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Certo? Tá bem aqui ele, ó. Linha 3, coluna 1. 27,05. 27,05. Ok? De novo. Onde é que aparece a outra? Outro A. Aparece aqui, ó. Linha 4, coluna 2. Então, linha 4, coluna 2. Qual é o valor? 31,23. 31,23. Enter. A próxima. Linha 5, coluna 3. Linha 5, coluna 3. Valor? 26,55. 26,55. Aí você está começando a observar que a linha não muda, né? Ó? A linha não muda, o que está mudando é a coluna. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V, porque tem ainda a validade é. Validade é. Certo? Sobe lá. Aí, ó, já observou, ó. A próxima agora é o quê? A verdade B de bola. B de bola tá onde? Ó, tá na coluna 1. Ó, linha 1, coluna 1. Depois, linha 2, coluna 3. E coluna 2 e assim por diante. Então, é só agora só ver a coluna e o valor. Aí alguém aí vai me dizendo a coluna e o valor. Certo? Por favor. Ó, o B de bola. Coluna 1, valor 31,01. Coluna 2, 26,59. Aí de novo. Coluna Coluna 3. 4. Ou coluna 3. Não. Na coluna 4, 31,85. De novo. Coluna 3, 20. E a última, coluna 5, 25,37. Tá vendo aí? Agora é o C. Como é que fica o C? Primeiro C aparece aonde? Na coluna 5. Valor 32,65. 32,65. Isso. Próximo.
Coluna 3, 16,76. Próximo. Coluna 2, 25,45. Próximo. Coluna 4, 35,23. Próximo. Coluna 1, 25,52. Ponto. Aí, ó, tá ficando muito alto o quadro. Pego ele aqui, ó. Ctrl X. E trago mais para perto aqui, ó. Ctrl V. Certo? VD. O primeiro D aparece aonde? Coluna 2, 23,71. Coluna 1, 29,05. Coluna 3, 23,86. Coluna 5, 32,96. Coluna 4, 24,62. Agora é o E. Primeiro E. Ué. Coluna 3, 12,91. Coluna 4, 26,79. Coluna 5, 38,38. Coluna 1, 24,08. E coluna 2, 23,85. Tá feito. Agora, ó. Pego assim, ó. Limpo tudo. Aproveita aqui e faço assim também, ó. Para tirar algum lixo que tem aí. Tá limpo. Esse 20 aqui tá sem duas casas. Eu posso modificar, ó. Marco todo mundo. E aí, ó. Quero com duas casas ou com três. Só com duas, tá bom? Agora ficou tudo igualzinho. Certo? Feito isso aqui agora, ó. Tá tudo certinho, tudo certinho. Então, analisar. Primeiro, eu tenho que salvar isso aqui. Então, já está salvo. É gabarito, DIC, DBC, Sysvar. Aí lá eu melhoro ele. Então, vou fechar. Fechar. Salvar. Como eu salvei, eu vou salvar com essa página aberta, essa planilha aqui que vai valer lá no LibreOffice. Fechar. Salvar. Muito bem. Vou fechar isso aqui também. Economizar memória. Agora eu vou para o LibreOffice. Abrir arquivo. Tem uma demorinha. Eu quero esse aqui, ó. Acabei de fechar, ó. 1512. 1512. Confere, é ele mesmo. Abrir. Vou esperar um pouco. Nessa vez que quando abrir, é bom você dar uma olhada geral. Que se tiver, isso aqui é só dica. Sabia que você. Pois bem. Então observe, dê uma olhada geral. Porque às vezes, por exemplo, se bem aqui tivesse variedades, tivesse um espaço, ou então um hífen, ou um acento, tem programas que não lê acento, que não lê vírgula, não lê cedilha. Não é o caso desse, mas espaço, por exemplo, variedades, aí espaço de mandioca, tá? Ele prefere você vá M. Você que sabe que é variedade de mandioca. Vá MD, tudo junto. Aí dá uma olhadinha aqui, ó, se tem algum erro. Por exemplo, se você tivesse botado 31, aí 2,01, a análise não ia dar certo nunca. Porque não tem duas vírgulas no número. Certo? Então, se por exemplo, esse zero aqui fosse um O maiúsculo, também não lê nunca. Quando sua análise por aí afora não rodar, admita a primeira possibilidade, o erro de digitação. E aí imprima e saia catando. Não encontrou? Digite tudo de novo. Mude os títulos, certo? Tira vírgula, tira acento, tira um bocado de coisinha. Aí não rodou, ou então rodou. O CV está lá em cima, não era esperado. Não era esperado, então por que deu CV lá em cima? Olha, aqui são 5 repetições, ó. Esse. E se eu não tivesse botado essa vírgula? Aqui seria 3.123. Não tem CV que suporte. Todo mundo na casa de 27, 3.000. Não tem CV que suporte. Certo? Pessoal, porque você não transformou aqui para tonelada, para hectare, porque não é o caso. O caso aqui é explicar como é que é o Sysvar. Né? Então, feito isso aqui, agora salvar. Arquivo.
certo? Salvar como. Mesmo lugar lá, ó. Aí eu vou botar aqui, ó, para Sysvar, né, ó. Vou botar para Sysvar aqui, ó. E né? IDQL. IDQL. Só para eu lembrar, né? Lá no mesmo lugar, tudo bem, salvar. E eu acho que eu mudei o nome do arquivo, tomara que ele aceite. Foi bem, vamos lá, fecho aqui, ó. Ou fecho ou minimizo, não precisa nem fechar não. Agora vem aqui no Sysvar. Aliás, no Sysvar não, no Excel. Deixa eu ver. No Excel. Ih, meu Deus do céu, me lembra aí. Ah, errei. Vamos lá aqui de novo. Salvar como. É aqui, ó. Salvar como. Aqui, do jeito que você está vendo aqui, só que não é Excel, é DBase. Tá aqui, ó, DBase. Esse detalhe que estava esquecendo aqui, ó. Salvar. Muito bem. Aí ele faz uma perguntinha aqui, se eu quero desse tipo DOS aí, sim. Toca para frente. Se tiver algum erro, ele informa logo aqui. Tem um erro qualquer, ele já te diz logo. Minimiza aqui. Como o arquivo está em DBase, o Sysvar lê em DBase. Portanto, está pronto aqui. Já já ele vai ser lançado uma nova versão que já lê direto no Excel, certo? Mas por enquanto é DBase. Aí vem aqui, ó, análise, ANAVA. Aí, ó, abrir arquivo, certo? Como a gente vem trabalhando, ele vai direto naquele que eu acabei de fazer aqui, ó. Aqui, ó, 1516. Abrir. Se tiver algum erro, ele mostra. Tente mudar o nome do diretório e o arquivo para o nome sem acento, tá vendo? Certo? Então, não está lendo aquele arquivo. O que eu vou fazer? Vou alterar ele, certo? Abandonar. Vou alterar ele, não deu certo. Então, vou lá, vou voltar. LibreOffice, vou pegar esse arquivo aqui, arquivo, vou salvar como, do jeito que ele estava, certo? Do jeito que ele estava. Como é que ele estava? Ele estava, era assim, ó. Ele estava em Excel. Ele estava em Excel. Vou voltar ao que estava. Ele estava assim, né? Ó. Tá, vou salvar ele. Não sei qual foi o erro que ele achou. Bom, deixa eu fazer do começo. Fazer o quê? Errei. Então vamos lá. Vou abrir o meu arquivo original. Certo? Ele não aceitou aquele arquivo. Teve um erro nele. Então vou abrir de novo. Ver se tem algum acento lá, se é alguma coisa que eu cometi de erro. Certo? Tá aqui o Sysvar. Vou tirar isso aqui, por exemplo. Var mandioca. Pode ter sido isso. Professor, Pois não? será que não é por causa dessa vírgula que tem o nome do arquivo? Pode sim. Vamos por parte, né? Mudei aqui. Vou salvar. Certo? Salvar. Muito bem. Salvei ele. Agora eu vou de novo lá no LibreOffice. Certo? LibreOffice. Cadê ele? Está aqui. Vai ficar meio truncada a nossa gravação, mas faz parte do aprendizado. Eu acabei de mostrar que se tiver um defeito aparece, pois apareceu. Abrir arquivo. O arquivo está aqui, ó, 1518, é ele, cliquei. Vou tirar essa vírgula bem aqui, como foi sugerido. Né? Não, vou deixar ela aí. Porque não era para ter esse problema. Ele não falou em vírgula, falou foi acento, não foi não? Bom, sei o que for, tirar essa vírgula. Tal. Salvar. Ah não, o arquivo que eu quero abrir é este. Depois de aberto é que eu faço a alteração. Ok. Deixa eu abrir. Abriu. Agora vamos salvar. Arquivo, salvar como. Vamos pegar todos os defeitos aqui mesmo, né? Em DBase. DBase. Agora eu vou tirar essa vírgulazinha, né? Pode ter sido aqui a encrenca. Salvar em DBase. Salvar. Ok. Fiz uma série de mudanças aí. Vamos ver se dá certo agora. Certo? Deixa eu fechar.
Análise. Abrir. Esse aqui, 15 e 20 exatamente. Abrir. Abriu. Estão vendo aí? Sim, professor. Muito bem. Abriu porque está aqui, ó, a variedade de mandioca, linha, coluna, produtividade. Portanto, deu certo. Era aquela vírgula mesmo, provavelmente. Pois bem, ou então aqueles minúsculos que tinha aqui. Agora, a análise de variância, ó, a tabela de análise de variância. O computador não sabe estatística. Quem sabe é você. Por isso que eu faço. Primeiro você faz a mão, para depois aprender no computador. O que tem na análise de variância? Nós temos a variedade, temos, né, adicionar, temos linha, adicionar, e temos coluna, adicionar. Tudo isso faz parte da análise de variância, certo? Somados, né? O que não for por causa disso é por conta do acaso. Então, fim. Sim. Certo? Agora, eu quero aplicar o que para a variedade? Teste Tukey. Ok. Certo? Eu quero aplicar algum teste para linha e coluna? Não. Ok. Teste de Tukey em que? Na produtividade. Finalizar. Alguma transformação de dados? Já expliquei sobre transformação de dados. Quando você tiver por aí com seu experimento, der um CV de 33, 29, você quiser, você pode aplicar, por exemplo, raiz quadrada de todos os dados. Explico depois. Então, quero fazer alguma transformação? Não. Está feita a análise. Certo? Está aqui o CV, 16, alguma coisa. E já foi significativo? Vamos saber. Variedade. Olha, ele testa até linha, tá vendo? Não me interessa, ó. Não me interessa, nada disso aqui me interessa. Quadrado médio de linha, de coluna, só me interessa o tratamento de resíduo. Esse valor dividido por esse, deu esse valor aqui. É significativo? Vamos saber se é. Pega a significância aqui, ó. Esse aqui, ó. Pega a significância. Certo? E multiplica por 100, ó. Como é que ficou? Vezes 100. Opa. Está pedindo energia aqui no meu computador. Vou botar aqui a carga. Muito bem. Vezes 100 dá 75,63. Então, quer dizer o quê? Que esse valor aqui, esse F calculado, só é maior que o tabelado se tivesse uma tabela com 75% de probabilidade de falha. Nós temos tabela de 1%, 5% e 10%. Então, quer dizer que simplesmente não houve significância. Então aqui, ó, a gente diz que é não significativo. Não significativo a 5%. Certo? Não significativo a 5%. Aqui, houve diferença entre as linhas? Também não. Houve diferença entre as colunas? Houve. Tá aqui, ó. Aqui, ó, vezes 100 dá 50 alguma coisa, 50%. Então não houve diferença entre as linhas. Mas interessa, professor? Interessa não, estou só explicando. Né? Não interessa. Isso aqui, ó, não interessa. Isso aqui, ó. Não interessa. Mas já que está aqui, coluna, teve diferença? Teve. Ó. Vezes 100 dá 1, alguma coisa. Ó. Então, foi significativo a 1,08%. Mas também não interessa, porque só me interessa tratamento se eu tenho diferença entre aquilo que eu estou pesquisando. Certo? Pois bem, então nós temos um experimento com uma precisão boa, né? Menor que 20, entre 10 e 20. Temos que as variedades de mandioca pesquisadas não diferiram entre si, portanto todas têm o mesmo potencial, mas o programa mesmo assim aplicou o teste para você conhecer as médias e botou a mesma letrinha para todo mundo. Então é só tirar esse 1zinho aqui para ficar igual o tu que faz, certo? E pronto. A diferença é que o Sysvar bota da menor para maior, da menor para maior. E você, ao digitar no seu TCC, bote da maior para menor, que é como o teste Tukey preliminarmente propôs. Se você quiser isso aqui tudo, você salva. Se não quiser, fecha, não salvar. Certo? Combinados? Aí observe a importância de você saber a estatística. E se você fizer uma análise, certo? E não souber estatística, você diz variedade, adicionar. Fim. Né? Fim. E ele faz, professor. Tá aqui, ó. Tá. Tukey. Ok. Ok. De quem? Produtividade.
finalizar, finalizar, tá feito aqui, ó. E de quebra tá dizendo, não houve diferença entre elas, mas cadê linha em coluna? Não era em DQL? O CV até aumentou, ó. Por quê? Porque aqui está como D e C. D e C tem um CV maior do que o bloco, que tem um CV maior do que o DQL. Então tá aqui, ó. Certo? Mostrou até que o experimento está ruim. Então só estou lembrando que o computador faz o que você mandar. Certo? Agora, se você mandar certo, ele faz certo, mandar errado, faz errado. Quer ver de novo? Outro exemplo aqui, esdrúxulo. Né? E se você mandar o computador fazer assim, ó. Variedade, adicionar. Produtividade, adicionar. Aí, fim. Ok. A variedade, Tolkien. Produtividade, também. Ok. Quem é? Linha. Finalizar. Ok. Faz também. Fica tudo muito estranho, mas ele faz. O que você mandar, ele roda. Certo? Então, eu estou justificando com essa zoada toda aqui, é que vocês primeiro têm que saber estatística para depois usar um computador. Se não tiver nenhuma pergunta a mais, nós vamos dar aula por encerrado.